Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos continuar agora a história de José. Se você perdeu o começo dessa história, volte alguns vídeos para que você entenda o desenrolar da história de José. Então, continuando, no último vídeo nós paramos dizendo que os irmãos de José haviam sido presos. Eles foram considerados ali como espiões e, mediante desconfiança, eles acabaram sendo presos. No terceiro dia, José pediu que os irmãos fossem trazidos de volta até ele, porque ele sabia que se perdurasse muito mais essa prisão, a família de José, que seria seu pai, seus servos, poderia ser prejudicada pela fome que havia. Então, ele mandou que trouxessem de volta esses seus irmãos que estavam sendo prisioneiros, e aí fez uma proposta ali para eles. José, de antemão, falou sobre Deus, falou que temia a esse mesmo Deus que eles, E aí, por isso que ele deu uma oportunidade, então. Olha, voltem todos e fiquem apenas um, para que fique sendo prisioneiro. E os demais vão levando os alimentos necessários, e logo vocês voltam com seu irmão caçula, e assim eu liberto todos vocês. Os irmãos, apesar de saberem que a chance de voltarem ali com Benjamim, que era o filho, o mais novo caçula do seu pai, eles sabiam que a chance de voltar com ele era muito difícil. Então, eles ficaram muito desanimados diante disso, mas aceitaram. Diante disso, eles não imaginavam que José entendia a língua deles, porque eles sempre conversavam por meio de intérpretes. E aí, naquele momento, eles sentiram a abertura para poder falar ali na frente de José, na sua língua nativa, sobre o que eles fizeram no passado. Eles ali começaram a entender que o que eles estavam passando era devido ao que eles fizeram com o irmão deles. E nessa oportunidade, até um de seus irmãos, que foi aquele que tentou propor, para que eles não fizessem isso, que foi Rúben. Rúben, a gente sabe no desenrolar da história que ele propôs que os irmãos não matassem José, que ele queria que jogassem ele numa cova para que depois ele voltasse e buscasse. Rúben disse, olha, eu havia dito, não matem o menino. Então, eles ficaram muito arrependidos, demonstravam estar muito arrependidos. José, visualizando isso, ele não conteve as lágrimas, saiu dali chorando, porque José, ele estava fazendo isso o tempo todo para identificar, o que eram os interesses daqueles seus irmãos, qual o caráter deles, como eles estavam agora, depois de tudo que havia acontecido. E aí, então, naquela oportunidade, José sai e depois José volta e ali um dos irmãos fica para que os outros possam voltar, E o irmão que ficou foi Simeão. E aí os demais voltaram para sua terra e eles voltaram abastecidos. José proveio para eles alimentos, pastagem para os animais e pediu com que as moedas que eles trouxeram como pagamento fossem colocadas na bagagem deles, na boca do saco. Então, essas moedas, elas deveriam ser usadas para pagar. E aí, por que vocês acham que José pediu que essas moedas fossem colocadas de volta na boca do saco? Por que vocês acham que Simeão foi aquele escolhido para que ficasse? E aí eu já adianto dizendo para vocês que a escolha de Simeão foi porque Simeão foi aquele que instigou os outros irmãos a praticarem aquelas coisas horríveis contra José. Ele foi o primeiro a levantar-se diante dos irmãos e propor tamanha maldade que fosse feita com José. Então agora era uma oportunidade que José tinha, talvez não de se vingar, mas uma oportunidade de ver como ele reagia diante daquela situação. E Simeão, ele simplesmente aceitou. Ele não se opôs a ficar, ele aceitou, permitindo com que seus irmãos fossem, sabendo da chance enorme que teria dele não ser mais liberto, porque tanto ele quanto seus irmãos sabiam que a dificuldade que seria para que Jacó, seu pai, pudesse liberar que Benjamim viajasse com eles, correndo risco de se tornar um prisioneiro e nunca mais voltar para casa e perder mais um filho, assim como houve com José. E a outra dúvida que nós tínhamos, outro questionamento que nós levantamos foi: por que José botou ali moedas, mandou que as moedas fossem devolvidas e colocassem nas bagagens novamente?
Mas esse questionamento eu vou te responder no nosso próximo vídeo. Eu te espero lá. Tchau, tchau!